Lajedo e região. Começa agora o programa da Segurança Pública, onde você pode relatar seus fatos, seus apelos, suas reivindicações, onde o povo tem vez e voz. Programa do Delegado Rossini. Programa do Delegado Rossini. Aqui, sua segurança está em boas mãos. Agora, 1h08, 13h08. Grande abraço a todos, muito boa tarde mais uma vez. Antes de darmos início aqui no programa do Delegado Rossini, trazer aqui o resultado da extração Sertão da Banca CL A Confiança. Primeiro prêmio 3617 3617 Cachorro. No primeiro prêmio, segundo prêmio 4866 4866 Macaco no segundo prêmio. Terceiro prêmio 5980 5980 Peru no terceiro prêmio. Quarto prêmio 9786 9786 Tigre no quarto prêmio. Quinto e último prêmio 2715 2715 Borboleta no quinto prêmio. Esse foi o resultado da extração Sertão da Banca CL A Confiança aqui em Lajedo. Começando a partir de agora o programa do Delegado Rossini e abraçando aos amigos que nos acompanham em toda uma imensa região. Gente, a gente tá com problema, na verdade, no Facebook, né? E demais redes sociais, mas daqui a pouquinho a gente volta com a programação, principalmente com a transmissão ao vivo no nosso Facebook. Mas estamos ao vivo no YouTube. Deixa eu mandar um abraço aqui às páginas que retransmitem a gente, o blog Fazenda Nova Online, blog Jardim do Agreste, blog Na Boca do Povo, Davidson Brasiliano, Lajedo no Face, Rádio 9 FM, TV SB1, claro também a rede social do Delegado Rossini. Boa tarde, delegado. Boa tarde, meu amigo Dilson Melo. Boa tarde a todos os nossos ouvintes e internautas que estão acompanhando aqui o programa do Delegado Rossini, através da Asas FM e também das nossas redes sociais. Começando mais um programa hoje com muita bronca, né, delegado? Com um bocado de bronca. Mas lembrando inicialmente, Dilson, que o nosso programa tem o objetivo principal de orientar a população como se defender da bandidagem, orientar a população como procurar os seus direitos, como procurar a justiça ou a polícia. Temos também o objetivo importantíssimo de denunciar crimes que as pessoas não tiveram coragem de ir até a delegacia denunciar. Denúncias que cheguem até o nosso conhecimento, nós faremos as denúncias aqui ao vivo e também ajudar a polícia com informações. A polícia necessita muito de informação. Sem a informação do cidadão, muitas vezes a polícia não tem conhecimento que o crime aconteceu e não vai poder atuar no combate ou na prevenção daquele tipo de crime. Quero aqui mandar um abraço muito especial para dois grandes amigos que aniversariaram no último sábado. Meu grande amigo, seu Hilton Amaral e toda a sua família aí, meus parabéns, seu Hilton. Meu amigo Gildo Feijão, que também fez aniversário no sábado. Grande abraço a esses dois cidadãos de bem. Aproveitando e abraçando aqui todos os agentes comunitários de saúde. Hoje é dia do agente comunitário de saúde, é dia também do poeta e é dia de São Francisco de Assis. E muita gente lá no Alto São Francisco, ali em Birajuba, tá curtindo o programa. Com certeza, e nós vamos lá mais tarde, né? Vamos lá fazer uma visita lá no Alto São Francisco. Tá, um abraço aqui muito especial a todos os agentes de saúde, não só de Lajedo, como de toda a região aqui, todas as cidades que estão nos assistindo nesse momento. Vocês que fazem um trabalho importantíssimo, visitando a população casa por casa, levando informações e levando também saúde e tratamentos para a população, principalmente para aquela população de baixa renda que precisa e utiliza dos serviços do SUS. Bom, vamos começar o programa de hoje. Aliás, aqui em Lajedo, a gente pode dizer assim que nessa semana, delegado, que antecedeu o programa do delegado Rossini, fatos marcantes, a gente pode dizer assim, aconteceram. Primeiro, a agressão, né, a um andarilho que fica sempre aqui na cidade de Lajedo, que é daqui, na verdade, tem família aqui, e foi justamente agredido por covardes, a gente pode dizer. A gente não sabe dizer quem, se foi homem, se foi mulher, mas de qualquer forma covardes. E em relação a uma jovem de apenas 17 anos, que estava com seu namorado em um loteamento aqui na cidade e acabou sendo estuprada por justamente um bandido, né? Que essa foi a informação que chegou para a imprensa, delegado. Exatamente, Dinho. Além de outros assaltos, né? Além de outros crimes em Lajedo e também na região, tivemos esses dois casos de bastante repercussão aqui no município de Lajedo. O caso do senhor mesmo, do morador de rua, conhecido popularmente como Jacaré, causou uma revolta e uma comoção muito grande na sociedade lajedense.
Eu mesmo, da minha parte, tanto como delegado de polícia, como cidadão, como líder político, fiquei bastante revoltado com esse caso. Espero que a polícia descubra e prenda esses bandidos o mais rápido possível. A denúncia de que foram 2 elementos. Pensando em ajudar a polícia, eu estou inclusive oferecendo, já divulguei nas redes sociais, oferecendo uma recompensa, uma gratificação de R$1.000 para quem ajudar a polícia a identificar e prender esses bandidos. Você que está me ouvindo, não precisa você prender o bandido. Se você tiver como pegar o bandido, amarrar, dar um pau enquanto a polícia chega, eu até aumento a gratificação. Mas se você puder, pelo menos ajudar a polícia, olha, eu sei quem foi e tal, então você ou nos procura a mim, ou procura Dilson aqui na rádio, ou procura a Delegacia de Polícia de Lajedo. O seu nome, a sua identidade ficará protegida, será mantida em sigilo. O que nós estamos propondo não é que você se ofereça nas redes sociais. Eu sei, se você achar que é arriscado isso. Claro, se você pudesse se oferecer como testemunha, seria melhor ainda para a polícia. Mas o mais importante é que a polícia saiba quem foram esses bandidos. Identifique, né? Para que o delegado possa pedir a prisão preventiva por esse crime bárbaro, que não foi só um espancamento. Na verdade, foi uma sessão de tortura. Machucaram o coitado do idoso, o coitado de jacaré no corpo todo. Então foi uma sessão de espancamento que se caracteriza perfeitamente como crime de tortura, que é considerado um crime hediondo aqui no Brasil. Então esses bandidos precisam ser identificados e presos. Lajedo não pode dar um exemplo desse à região, não. Eu me recordo disso, alguns anos atrás, quando mataram aquele índio, esqueci o nome do índio, que mataram queimado em Brasília. Rapaz, foi uma notícia internacional. Foi manchete internacional em vários países. O índio morreu, o jacaré, graças a Deus, não morreu, mas é um crime idêntico. Morador de rua sendo agredido por marginais por pura maldade. Então nós precisamos ajudar a polícia a identificar e prender esses 2 criminosos, covardes, bandidos, selvagens. Com relação ao estupro dessa jovem de 17 anos, isso não é um caso comum aqui na nossa região. Graças a Deus que não é comum aqui na nossa região. E isso causa muito mais medo na população, principalmente nos pais de famílias que têm filhas adolescentes, que saem para passear com as amigas ou com o namorado. Então todo mundo fica apreensivo. As mulheres também ficam apreensivas. Você percebe aqui em Lajedo uma quantidade muito grande de mulheres praticando exercícios físicos, atividades físicas, caminhada, passeio de bicicleta, praticando exercício físico nos parques da cidade. Então todo esse público está agora assustado por conta desse marginal, que além de assaltar esse casal de adolescentes, ainda forçou a moça a praticar sexo na frente do namorado dela. Então 2 constrangimentos, o estupro e na frente do seu namorado, um constrangimento para os 2. Nesse caso eu também iria oferecer uma gratificação, mas um amigo nosso, um empresário da cidade de Soro Torrocínio, pode oferecer que essa aí quem paga sou eu pago a gratificação do espancamento de jacaré, e esse empresário amigo nosso, que não quer se identificar, diz, pode dizer na rádio que eu dou R$1.000, o senhor dá R$1.000, ele vai dar os R$1.000, eu no caso é quem garanto. Os R$1.000 a quem ajudar a polícia a identificar e prender esse estuprador que está andando nas ruas e bairros de Lajedo. Esse crime aconteceu no loteamento Dourado. Então, se deduz que esse indivíduo costuma passar por ali ou mora naquelas imediações, em algum daqueles bairros que o loteamento Dourado sirva de acesso. Então é preciso identificar esse bandido. Nós precisamos tirar esse marginal da rua. E agora aí eu faço uma pergunta a quem está nos ouvindo. A pena para um indivíduo desse é prisão. Aí o cara vai preso, passa 1 ano, 2, bom comportamento, não sei o que e tal, vai pra rua. Se for de maior, se ele for maior de idade, se for menor de idade, é 6 meses. Daqui a 6 meses, no máximo, ele tá na rua. Aí eu lhe pergunto, é justo isso? Essa é a punição que nós devemos dar, nós brasileiros, a justiça brasileira. Essa é a punição que um estuprador desse nível, assaltante estuprador, merece? Claro que não. Eu tenho certeza que qualquer pessoa de bem que esteja nos ouvindo, qualquer pessoa de bem que tomou conhecimento desse crime, com certeza não vai ficar feliz sabendo que se esse bandido for preso, se for de menor com 6 meses está na rua. Se for de maior, daqui 1 ano ou 2 está na rua. Eu tenho certeza que não é isso que a população brasileira quer. Tenho certeza que é isso que as famílias brasileiras querem. Tenho certeza que não é isso que a população de Lajedo espera da justiça. Mas quando eu digo da justiça, eu não estou aqui responsabilizando a justiça por isso não.
porque eu digo aqui em todo programa, a justiça obedece à lei, juiz, promotor, delegado, polícia militar, polícia federal, todo mundo trabalha em cima da lei que foi aprovada pelo Congresso Nacional. Então quem é que pode mudar essa realidade, Dilson? Deputados federais e senadores. Por que é que Rossini toda segunda-feira diz isso? Porque essa é a realidade, senhores. Não adianta a gente cobrar de quem não tem o poder de mudar a lei. Não adianta ninguém falar mal da polícia ou da justiça, porque o bandido livrou o flagrante, 2 dias depois foi lá com o advogado e ficou respondendo em liberdade. Juiz não tem culpa, promotor não tem culpa, polícia não tem culpa. A culpa é do Congresso Nacional, que não endurece as leis para crimes violentos nesse país. Até quando isso vai acontecer? Só vai mudar na hora que a população resolver se revoltar e protestar. Todas as cidades que estão nos ouvindo, sim, toda cidade, a população começar a fazer protestos pacíficos, ordeiros, mas com faixas, cobrando dos deputados federais e senadores leis que protejam as pessoas de bem, leis que protejam as famílias. Aí sim, o Congresso Nacional vai olhar e vai dizer, eita, agora é o jeito da gente trabalhar, é o jeito da gente fazer uma lei agora contra a bandidagem, né? Só vai se for assim, Deus. Ô delegado, quando o senhor começou a tocar nesse assunto aí, o senhor falou que não era um crime assim, que alguém quer um café aí? Que estava justamente acostumado a acontecer. É um negócio assim que quase a gente não vê. Pelo menos na nossa região. Na região. Exato. O senhor como graças delegado, a Deus, né, que não o se senhor vê, como né? delegado que passou aqui em algumas cidades aqui da região, teve muitos crimes nesse sentido ou quase nenhum? Rapaz, infelizmente tiveram alguns. Eu acho que quando um crime é hediondo, quando um crime é bárbaro, um crime só serve para chocar a população durante muito e muito tempo. E sem lembrar que a vítima daquele crime pode passar o resto da vida traumatizada pela violência que sofreu. Precisa um tratamento psicológico? Na maioria dos casos. E conheço casos, inclusive, de mulheres, não aqui em Lajedo, mas casos concretos de pessoas que chegaram mais na frente a tirar a própria vida, porque não conseguiram superar o trauma. Mulheres que nunca mais tiveram coragem de se relacionar, não casaram mais, se isolaram do mundo, do trauma tão grande que ficou. Então é um crime que a gente precisa levar muito a sério e é um tipo de indivíduo que a gente não pode chamar de homem, que homem não faz isso. Um homem não violenta uma mulher, então nós não podemos chamar isso de homem. É um camarada que mancha toda a classe masculina. Então nós homens também devemos nos indignar com esse tipo de crime e combater com todas as armas que pudermos. Esse tipo de crime não pode ficar impune, porque senão pode virar moda. Amanhã pode ser uma parente sua que está me ouvindo, amanhã pode ser a sua filha, a sua irmã, a sua namorada, a sua esposa. Lajedo não pode ficar com um bandido dessa qualidade circulando nas ruas de Lajedo, não. Esse elemento precisa ser tirado das ruas urgentemente. E eu sei que a Polícia Civil e Militar de Lajedo também está revoltada e está querendo prender esse bandido. Mas a polícia não tem bola de cristal. Nós precisamos ajudar a polícia. E o nosso programa aqui está aqui com uma das principais finalidades do nosso programa é esse. Ajudar a polícia a tirar da sociedade quem não presta, tirar os elementos ruins que tem na sociedade. Agora... Programa do Delegado Rossini. Uma voz a serviço do povo. Agora, 13 horas 29 minutos, 1h29, voltamos com o programa do Delegado Rossini. Deixa eu mandar um abraço aqui ao Paulo Sobral, que está curtindo a gente e assistindo no YouTube. Inclusive, ele faz uma pergunta aqui ao delegado. Mas antes, eu mandar um abraço aqui ao Marcelo Silva, tá dizendo boa tarde para você, Marcelo Silva. Sônia Lima, boa tarde mais uma vez, adoro esse programa. Não perco também o programa Na Boca do Povo. Sônia de Calçado, um abraço, Sônia. Joyce de Fátima, tô assistindo o programa. Programa bom. Patrício de Altinho, Pernambuco, um abraço, meu conterrâneo aí. E a Joyce também, em Altinho, curtindo o programa. A pergunta do Paulo Sobral, delegado, disse o seguinte: boa tarde, doutor Rossini. Queria saber do senhor o que falta para Lajedo ter segurança. Boa tarde, Paulo. Na verdade, Paulo, Lajedo tem segurança. Agora, se você me perguntar o que falta para Lajedo melhorar a segurança, ou para melhorar a segurança de Lajedo, é uma pergunta que se responde não só para Lajedo, para toda a região, para qualquer cidade brasileira. Precisamos de uma mudança nas leis. A polícia prende e a lei solta, não é a justiça. O juiz solta porque a lei obriga ele a soltar.
A polícia leva para uma audiência de custódia, a lei manda soltar. A polícia prende o elemento ali 2 dias depois que ele cometeu um crime, a lei manda soltar porque não foi em flagrante. O juiz decreta a prisão de um indivíduo, depois o advogado consegue soltar ele no tribunal porque tem uma lei que diz que ele tem bons antecedentes e tal e tal. Então, isso é a primeira coisa que precisamos para ter mais segurança no Brasil inteiro. Agora, especialmente em Lagedo. Lagedo, eu consegui trazer para Lagedo, como prefeito de Lagedo, trazer o BEP, foi-se embora. O governo do estado levou embora. Consegui trazer a Companhia Independente para Lagedo, que veio juntamente com ela GAT e ROCAN, um reforço muito grande na segurança da cidade. Criei a Guarda Patrimonial. Para melhorar mais ainda, nós precisamos agora criar aqui em Lagedo, nós não, no caso o prefeito de Lagedo precisa criar em Lagedo agora, junto com a Câmara de Vereadores, uma guarda municipal armada. Até porque eu vi que esse final de semana em Garanhuns, uma equipe da Guarda Municipal de Garanhuns a equipe foi atacada, espancada e tiveram a viatura da guarda apedrejada. Porque a Guarda Municipal de Garanhuns também é desarmada, como é a grande maioria das guardas municipais em todo o Brasil. Então nós precisamos agora fazer isso. Lagedo precisa avançar nisso, até mesmo como todos esses investimentos que eu fiz na segurança de Lagedo serviram de exemplo para toda a região aqui do Agreste de Pernambuco. Mas nós precisamos avançar. As medidas mais rápidas que nós temos para tomar: trazer o BEP de volta e armar a Guarda Municipal em Lagedo. Lagedo tem a Guarda Patrimonial. Precisamos criar agora a Guarda Municipal Armada. Para isso, o prefeito precisa do apoio da Câmara de Vereadores de Lagedo, que eu tenho certeza que os 13 vereadores de Lagedo não vão se negar a fazer isso. Não fiz no meu governo, não teve tempo, até porque chegou a pandemia, quando nós estávamos no início de 2020, pronto para tomar essa decisão, chegou a pandemia que impedia a contratação via concurso público. Com relação à Guarda Municipal, eu quero aqui, voltando a falar aqui sobre esse caso de Garanhuns. O que é que está acontecendo com a bandidagem em Pernambuco? Mas vamos falar de Pernambuco, não vou nem falar do Brasil. Até porque 99% dos nossos ouvintes e internautas são de Pernambuco e nós moramos em Pernambuco. O que é que está havendo com a bandidagem que estão desafiando tanto os profissionais da segurança pública? Porque guarda municipal, patrimonial, vigilante público, todo ele é o quê? Um funcionário público que merece o respeito e a lei exige esse respeito a ele. Caso contrário, é configurado o crime de... Faltou a palavra agora, o crime de... contra o funcionário... desacato contra o funcionário público. Sem contar com a agressão e com a depredação da viatura. Tá faltando endurecer as leis. E de quem é a culpa? De quem é a omissão diante disso? Deputados federais e senadores. A polícia está sendo alvejada todo dia no Brasil. Bandido mata policial, bandido atira em viatura, bandido bota fogo em viatura, bandido ameaça guarda municipal, bandido joga pedra em guarda municipal, bandido bota a polícia e os guardas para correr de certas comunidades por aí afora. E a lei faz o quê? Nada, continua a mesma leizinha. Ah, não, mas isso aí é crime de menor potencial ofensivo. Então faz aí um quase nada contra esse cabo aí, faz um TCO. Rapaz, quem tem medo de TCO é cidadão de bem, é pai de família. Bandido e desordeiro não tem medo de papel, não. Bandido, marginal, não tem medo de TCO. Pelo contrário, eles acham graça com TCO. Sabe como é que bandido chama com TCO? Congresso Nacional. Ah, eu assinei um quase nada lá. Quando eles tratam com respeito o TCO. E muitas vezes eles chamam palavrão mesmo. Rapaz, vamos acabar com essa palhaçada. Pra bandido e pra crime violento, tem que ter lei que diga, é cadeia, papai. Tem boquinha não, pode vir com 500 advogados. Vai ficar na cadeia pra aprender a respeitar as autoridades. Tem que ser assim, Deus, porque senão vira bagunça. Vira não, tá virando bagunça. Verdade. Aí eu lhe pergunto, se o cara não respeita a polícia, não respeita um guarda, ele vai respeitar quem? Vai respeitar a mãe de família que tá indo fazer feira? Vai não. Vai respeitar o pai de família que tá ali trabalhando diariamente? Vai não. Se ele não respeita quem tá andando armado, quanto mais a população de bem que anda desarmada. Nós iniciamos o programa Na Boca do Povo hoje, inclusive debatendo aqui com o Dinho sobre um fato que aconteceu no Rio Grande do Sul. A polícia estava fazendo rondas e passou um elemento numa moto com uma mochila preta nas costas. A polícia pediu que ele parasse, ele não parou, seguiu até a residência dele. Quando chegou lá, a polícia entrou na residência dele, lá encontrou 50 quilos de drogas, armamento, colete balístico e tudo no mundo.
levaram para a delegacia. Quando chegou lá, não sei se foi o juiz ou o delegado, onde quer que seja, disse que não poderia a polícia ter feito aquilo, porque para poder entrar na casa desse cidadão, desta forma, teria que ter autorização dele ou mandado de busca e apreensão. Aí você vê, é aquela história, delegado e ouvintes. A polícia faz o papel, mas infelizmente, né? A lei desmancha. Rapaz, isso aí é fruto. O policial antigamente não, há 2 anos atrás. Policial vai perseguindo bandido. Situação de flagrante. Pode entrar na casa do bandido e tal, e pegava esse armamento, droga e tudo, o cara ia pra cadeia. Há 2 anos atrás, o Congresso Nacional, nossos deputados federais e senadores, não sei o que passou na cabeça deles, talvez o medo da Polícia Federal, que a maioria de lá tem medo da Polícia Federal, né? Porque eles fazem coisa errada e a Polícia Federal vai lá e prende, e tem que prender mesmo. Corrupção tem que ser tratada com cadeia para político corrupto. Mas eu acredito que, pensando em se proteger da Polícia Federal, a maioria do Congresso Nacional aprovou a lei de abuso de autoridade contra as polícias, contra os juízes e contra promotores que concediam mandados de busca e apreensão. A polícia agora está trabalhando mais amordaçada ainda do que antes. Já estava trabalhando, já estava ruim de se trabalhar. Veio a audiência de custódia, foi uma desgraça para a polícia e para o sistema todo de segurança em si. Aí agora veio essa lei de abuso de autoridade. O policial hoje trabalha toda hora ali pensando, pô, se eu algemar esse cara, eu posso perder meu emprego, porque eu posso ser enquadrado como abuso de autoridade. Essa famigerada lei de abuso de autoridade precisa ser reformulada. Quem é que pode fazer isso? Deputados federais e senadores. Eu quero aqui nesse momento, inclusive, fazer um apelo. E um convite. Primeiro um apelo. Fui prefeito, continuo sendo político, sou presidente de partido e tudo, e quero fazer um apelo aqui a todos os prefeitos de todas as cidades da região que estão nos ouvindo, independente do partido, de quem quer que seja. Prefeito tem que estar do lado do povo. Um apelo a todos os prefeitos, todos os deputados estaduais, todos os ex-prefeitos e todos os vereadores e presidentes de Câmara de Vereadores de todo o agreste de Pernambuco, de todas as cidades que estão nos ouvindo. Por favor, se vocês estiverem preocupados com a violência, comecem a cobrar agora, hoje ainda. Mande uma mensagem ou ligue para o seu deputado federal e para o seu senador, cobrem deles que endureçam as leis, porque a polícia está sem ter como trabalhar. Todo dia a polícia está na rua, todo dia a polícia tenta resolver o problema da violência, mas o que a gente vê muitas vezes é o policial punido, que não sai na imprensa. A imprensa não divulga muitas vezes porque o próprio órgão fiscalizador da polícia não divulga também. E muitas vezes a população nem sabe, eita, aquele policial que prendeu aquele bandido que me assaltou, aquele coitado daquele policial agora quem está preso. E o bandido foi solto porque acusou o policial de entrar na casa dele sem um mandado de busca. Rapaz, a polícia hoje está sendo tratada como a vilã da história. Como eu falei segunda-feira aqui, governo de São Paulo botou câmeras para gravar a ação do policial, como se os policiais fossem os bandidos. Pernambuco, saiu semana passada. Eu estou inclusive esperando uma audiência com o secretário de Defesa Social do estado de Pernambuco para levar isso para ele, essa minha preocupação para ele. A polícia não pode ser tratada como elemento suspeito de aumentar a violência no estado. A polícia é a principal solução para diminuir a violência. Pai, quem é que enfrenta o bandido na rua? É a câmerazinha na farda do policial? É não. Quem enfrenta o bandido na rua é o ser humano que existe dentro de cada farda de um policial. Por trás de cada farda daquela tem um pai de família que está arriscando a vida dele para proteger a vida da população. E muitas vezes o Estado e os órgãos fiscalizadores tratam aquele ser humano como se ele fosse o causador da violência. Mas aproveitando aqui que nós estamos falando aqui, pedindo o apoio aqui da classe política do Agreste Meridional, para cobrar dos deputados federais que apresentem um projeto de lei urgente, que a violência no Brasil, o combate à violência no Brasil é uma questão urgentíssima. Pessoas estão sendo assaltadas, sequestradas, estupradas, espancadas, assassinadas. Se isso não é urgente, o que é que tem de mais urgente do que isso no Congresso Nacional, Deus? Tem alguma coisa mais urgente do que isso lá no Congresso? Verdade. Quando é o fundo partidário, no instante é caso de urgência. Eita, aumentar o fundo partidário. Os caras nem dormiram. Viraram a noite, a madrugada no Congresso.
Mas eu quero aqui fazer um outro apelo, uma convocação. Eu quero aqui convidar todos os prefeitos do Agreste Meridional, todos os prefeitos, principalmente das cidades que eram atendidas pelo BEP de Lagedo. São Caetano, Cachoeirinha, Ibirajuba, Jurema, Canhotinho, Calçado, Angelim, Palmeirina, Jupi, Jucati, São Bento do Una, Capoeiras, Lagedo, prefeito da minha cidade também. Convocar todos os prefeitos e todos os deputados estaduais aqui dessa região, assim como também convidar todos os presidentes de CDLs dessas cidades aqui da região, que eram atendidas pelo BEP, que recebiam a proteção da equipe do BEP, que ficava sediada em Lagedo. Quero aqui também convidar o presidente da CODEAN. Vamos juntos, vamos nos unir. E eu me coloco à disposição, faço questão inclusive de ir junto com vocês. Vamos ao governador pedir a volta do BEP para Lagedo. Governador, Lagedo precisa do BEP. Governador, o prédio que eu construí para o BEP em Lagedo está fechado, governador. Está lá todo mobiliado e abandonado. A população está pedindo socorro. A Polícia Civil e a Polícia Militar da nossa região precisa do apoio do BEP. Então convido aqui mais uma vez, faça esse apelo aqui. Prefeitos, deputados estaduais, presidentes de CDL, presidentes de câmaras de vereadores e a presidência da CODEAN. Vamos juntos ao governo do estado. Rocinho sozinho, Rocinho tá brigando sozinho por isso. Me ajudem a ajudar a população. E toda a cidade, quem vai ganhar com isso não é Rocinho não, que eu não sou candidato a nada não. Nem tô preocupado com política, nem com eleição não. Tô preocupado é com a violência que está assustando a população, a violência que está matando a população da nossa região. Essa é a minha grande preocupação. Agora, 1h51, 13h51. Voltamos com o programa do Delegado Rossini, aqui na Rádio Asas FM 91,1. Lembrando aos ouvintes, né, e também os telespectadores, nós estamos sendo transmitidos pelo YouTube, aqui da Rádio Asas FM. Mas logo após o programa, ele vai ficar gravado também no Facebook de todas as redes que retransmitem o nosso programa e também no Facebook do Delegado Rossini. Exatamente, Dilson, reforçando aqui o convite que eu fiz há poucos instantes para os prefeitos, deputados, vereadores e presidentes de CDL da região. Reforçando esse convite, eu quero aqui dizer às nossas lideranças políticas de todo o Agreste Meridional, que eu vou ao governador, eu vou à Casa Civil, eu vou ao governador pedir a volta do BEP aqui para Lagedo e para a região. E quero saber quem vai comigo. Vão me deixar lutando sozinho por isso? Façam isso não, me ajudem, porque essa luta não é minha não, essa luta é de todo mundo, é de toda a população aqui da região. A população pede socorro. Nós precisamos procurar o governo do estado para devolver o BEP aqui para nossa região. E quando o delegado diz, é bom que se diga também, que é para trazer o BEP de volta para Lagedo, não é porque ele só vai ficar aqui em Lagedo não, minha gente, tá certo? Aqui seria a sede, né? Que é a sede, realmente né? Já construída, por sinal, mas essas cidades que foram citadas aqui pelo delegado são as cidades que o BEP vai atender. E todas essas cidades foram beneficiadas pelo trabalho que o BEP realizou aqui na nossa região. São Bento do Una, o BEP participou de várias operações em São Bento, em Jurema, Canhotinho, Garanhuns, Cachoeirinha. O BEP fez um trabalho maravilhoso, não só em Lagedo, mas em toda aqui essa região. É a tropa de elite da Polícia Militar de Pernambuco. Se nós construímos uma sede para a tropa de elite da Polícia Militar de Pernambuco, por que essa tropa não está mais aqui no nosso meio? Não é justo. Mas, Deus, continuando aqui, uma coisa que eu estava observando, uma ouvinte, uma internauta ontem me mandou uma mensagem: doutor Rossini, a impressão minha, ou os direitos da polícia estão diminuindo e os direitos dos bandidos estão aumentando. Não é impressão sua não, minha amiga. É a pura realidade aqui no Brasil. Inclusive ontem eu assisti um documentário sobre a Rota de São Paulo, que também perdeu o poder drasticamente. A tropa de elite da Polícia Militar de São Paulo também está passando por isso. Cada dia que passa, diminuem os direitos da polícia e aumentam os direitos da bandidagem. É lei de audiência de custódia, é lei de abuso de autoridade contra a polícia, é proibição do uso de algema se o cara não tiver ali muito exaltado, é proibição da polícia entrar na casa do bandido se não tiver um mandado de busca e apreensão. Para ter um mandado de busca e apreensão, a polícia ia precisar de quê?
de ter uma prova contra aquele bandido. Como é que a polícia vai ter uma prova que tinha droga dentro da casa do cara sem a polícia entrar? E o juiz não vai dar um mandado de prisão, um mandado de busca e apreensão se não tiver prova. Então o bandido vai ficar lá traficando, escondendo a moto roubada dentro da casa dele. Ou seja, estão dificultando a cada dia que passa, estão dificultando a atuação da polícia e a atuação do Poder Judiciário. E estão com isso facilitando a vida da bandidagem. Então nós precisamos cobrar de quem pode mudar isso. Deputados federais e senadores fazem isso com o dedo só. Que lá na Câmara, lá no Congresso Nacional, é muito fácil de votar. Tem 2 botãozinhos, um verde e um vermelho. Vota a favor ou contra. Pronto, com o dedo só, eles conseguem mudar a realidade aqui do Brasil. Um outro assunto que me pediram para falar hoje, a respeito do uso de capacete. Um amigo nosso, um ouvinte nosso, que eu não sei quem é, de São Bento do Una, delegado Rossini, o senhor é a favor ou contra o capacete? Rapaz, veja só, se você for falar de violência, eu sou contra o uso do capacete. Porque o capacete ajuda quem? O bandido. Alguém vê bandido assaltando de moto sem capacete? Não vê. Você não vê 2 bandidos numa moto assaltando de cara limpa. Então o capacete para ele é um meio dele se camuflar. Agora, se for pra gente falar aqui, você vai viajar, tá passeando de moto. Rapaz, moto é um dos transportes que mais... o meio de transporte que mais causa acidente com ferimentos ou com mortes, é a motocicleta. Então o capacete é importantíssimo para a sua segurança. Você que vai pilotar ou você que vai no bagageiro da moto. Aí o capacete é importante para a sua segurança. Agora, quando se trata de segurança pública, de combate à criminalidade dentro das cidades, eu acho que deveria mudar a lei para que a população de bem pudesse andar sem capacete. Isso iria facilitar o trabalho da polícia. Na hora que a polícia visse 2 camaradas numa moto de capacete, epa, corre atrás daquele ali, que aquele ali pode ser bandido. Pode ser um cidadão de bem, mas pode também ser um bandido. O cidadão de bem não precisa se esconder, o bandido precisa. Então o capacete, principalmente o capacete com a viseira escura, ele dá toda a camuflagem que a bandidagem precisa. Então esse, meu amigo, é meu pensamento a respeito do capacete. O delegado, teria, por exemplo, assim, determinada cidade, vamos usar como exemplo aqui Lajedo, se aqui tivesse um acordo com a polícia, pelo menos vai dizer assim, ó, aqui na cidade, dentro da cidade, do perímetro urbano, pode-se andar sem um capacete. Poderia isso, mesmo sabendo que é contra a lei de trânsito? Que é uma lei federal, né? Isso. É uma lei nacional. Pode haver um acordo, porém, como tem essa lei, juízes, promotores, principalmente os juízes e os promotores, eles são contra o descumprimento dessa lei. Isso já foi debatido, eu como delegado de polícia, em toda a cidade onde eu trabalhei, eu nunca cobrei uso de capacete, até porque eu não trabalho no trânsito. Quem cuida do trânsito é o BPTran, mas a Polícia Civil também poderia atuar em cima disso. Eu sempre fechei os olhos para a falta do capacete, porque eu sei o quê? Que quem assalta anda de capacete. O bandido tá de capacete, então eu prefiro cuidar de quem tá podendo assaltar ou cometer algum crime do que me preocupar com quem tá colocando apenas a sua saúde, a sua integridade física em risco, pelo fato de estar sem capacete. Poderia haver um acordo? Poderia. Aconteceu em algumas cidades pernambucanas. Cabrobó teve uma época, Floresta também teve uma época que fizeram esse acordo. Depois o acordo caiu, o acordo foi esquecido. Mas existe uma lei. Então é preciso que haja uma mudança na lei, uma flexibilização na lei. Porque a polícia, principalmente a polícia de trânsito, se ela não atuar, ela estará sendo omissa. E alguém pode querer processar o policial porque não multou o cara que estava sem capacete. Tem gente para isso? Tem. Gente para denunciar a polícia? Tem um monte. Gente para ajudar a polícia com informação? São poucos. Essa é a minha opinião sobre capacete. Deputados federais e senadores também devem mudar isso aí, devem olhar para isso. Na verdade, isso que a gente vê é o quê? O Congresso Nacional discute um monte de pautas. Um monte de pautas. Você pega uma pauta do Congresso Nacional de uma semana, você não vai encontrar nada que traga mais segurança para o cidadão. Você não vai encontrar ali nenhum projeto aprovado, principalmente aprovado em urgência ou em regime de urgência, que seja para fortalecer a polícia. Não. Congresso Nacional não olha para a polícia com bons olhos. A maioria do Congresso Nacional. Eu vejo lá no Congresso Nacional uma minoria que é formada por policiais, civis, militares ou pessoas oriundas do Poder Judiciário que se preocupam com o policial. Mas a grande maioria não vê o policial como uma coisa essencial
para a segurança e para a pacificação de um país ou de uma cidade. Infelizmente, a pauta da segurança não é prioridade do nosso Congresso Nacional. A maioria dos deputados federais e senadores não estão preocupados com isso. Uma outra coisa aqui que me pediram para falar aqui mais uma vez no programa, é porque o telefone do WhatsApp que saiu do ar, que eu queria aqui inclusive gravar para responder essa senhora. Ela disse: doutor Rossini, eu queria que o senhor explicasse direito aquela ideia do roubo. Que era só, roubaram o carro do meu marido, até hoje o carro não apareceu. O ladrão foi preso na cidade de Belo Jardim, roubaram em Belo Jardim esse crime. O ladrão foi preso 2 dias depois. Nunca disse onde estava o carro. O marido dela reconheceu o ladrão. Foi esse rapaz que roubou meu carro. E o ladrão simplesmente não quis dizer nada. Não disse ao delegado, nem disse ao juiz onde estava o carro, nem o que fez com o carro. E foi solto. E até hoje ela está sem carro. Ela e o marido ficaram a pé. A minha proposta, eu não lembro o nome dela, acho que era Socorro. A senhora de Belo Jardim está nos ouvindo e que falou esse caso a mim. A minha proposta é o quê? Roubou. Só sai da cadeia depois de cumprir a pena, obviamente, e depois de devolver o objeto roubado. Ah, mas o carro ele vendeu e o ladrão que comprou o carro a ele também passou para outro. Não tem problema. Você vai ficar preso, amigo. Ou você devolve o carro, ou você diz a quem vendeu o carro, e enquanto o carro não for recuperado, você fica na cadeia, ou então você paga o prejuízo da pessoa que você roubou o carro. Quanto era o carro, dona Maria? 18 mil. Pronto, o ladrão só sai da cadeia quando pagar, quando indenizar a vítima. Aí vai vir direitos humanos e vai dizer: ah, mas ele é um pobrezinho, coitado, que não pode pagar. Ô, direitos humanos, você não está tão preocupado com o preso? Pague. Então pague. Não é tanta gente aí no direitos humanos? Tanta gente da alta sociedade envolvida com direitos humanos? Faça uma cotinha, paga o carro da mulher lá do Belo Jardim e o ladrão é solto. E pode até ganhar uma redução na pena, porque ele indenizou a vítima. Rapaz, se o Congresso Nacional, deputados federais e senadores tiverem a coragem de fazer isso, acaba o roubo no Brasil. Porque aí o roubo não vai mais compensar. Como é que o cara vai dizer: roubei um celular que valia 1.000 conto, vendi por 100 para comprar droga, foi preso, pra ele sair da cadeia, além de cumprir a pena, ele tem que pagar o celular daquela moça que ele roubou o celular dela. Aí o crime para de compensar. Aí sim, a gente acabava o crime de roubo e furto no Brasil sem nem precisar de violência, sem nem precisar de cometer nenhum excesso policial, nenhum tipo de excesso, nada. Não precisava nem dar uma tapa mais nesses vagabundos. Ó, ladrão safado, tu só sai daí agora, depois de tu cumprir tua pena, tu só sai quando devolver o objeto roubado. Um exemplo, 5 anos de cadeia. Pronto, o juiz podia dizer a ele: pronto, se você devolver o objeto roubado, você só vai cumprir a metade da pena. Ruim tá hoje, que o cara não cumpre nem a metade, porque se ele for primário com um sexto, se ele for condenado a 6 anos por um assalto violento, 6 anos de cadeia, quando ele cumprir 1 ano ele já tá na rua. Porque a lei permite, porque o Congresso Nacional, deputados federais e senadores, a maioria deles, não todos, a maioria deles não estão nem aí para a violência, não estão nem aí para o sofrimento da população na mão da bandidagem. Agora, 2h02, 14h02, na reta final do programa do Delegado Rossini desta segunda-feira. Desde já agradecendo a participação do delegado, claro, e também dos nossos ouvintes, delegado. Meus queridos ouvintes e internautas, eu agradeço aqui a atenção de todos, a audiência de todos, que a cada dia está aumentando, Dilson. Graças a Deus. O nosso WhatsApp, tanto o meu quanto os da rádio, minhas redes sociais, todas elas, Instagram, Facebook. Peço inclusive perdão, eu não tenho tempo para responder todas as mensagens no Instagram, no Face e nem no WhatsApp. Muitas vezes eu só olhando ali qual é o caso mais sério, um caso de mais repercussão, para poder tentar ajudar a população. Mas a nossa audiência está crescendo muito. Em breve, agora em outubro, nós vamos nos organizar para levar o nosso programa para cada uma das cidades aqui da região, fazer o programa do Delegado Rossini em caráter itinerante, e depois esse programa também vai ser transmitido aqui pela Asas FM. Mas nós iremos fazer isso para levar essa discussão sobre a violência e sobre a melhoria, as melhorias que podem haver no sistema de segurança pública. Vamos debater com a população de cada cidade da região. Lembrando que o deputado Álvaro Porto e a prefeita Sandra Porto, de Canhotinho, já me convidaram, já pediram inclusive que o primeiro programa fosse realizado na cidade de Canhotinho. Mas nós estaremos abertos para levar esse programa para todas as cidades aqui da região. Agradecer a todos pela participação. Na certeza de dever cumprido, a gente espera voltar com o programa do Delegado Rossini na próxima segunda-feira, se Deus quiser. Mas a gente segue na programação da Rádio Asas. Vem aí o nosso Show da Tarde.
Programa do Delegado Rossini. Aqui você pode contar com um verdadeiro amigo. Programa